Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui iniciando a semana, iniciando as nossas reflexões e tivemos um probleminha de início. Parece que a internet não está muito legal hoje, mas nós vamos tentando passar o nosso estudo, as nossas reflexões. Então, estamos já com 3 pessoas participando conosco, agradecemos como sempre, vários aqui participando conosco. E nós queremos iniciar nosso estudo da obra Luz nas Trevas. Agora há pouco ainda colocamos aí no Face a agenda para que todos fiquem sabendo direitinho nossos horários e nossos estudos. E ainda temos mais uma novidade, como dissemos na semana passada. Hoje inauguramos o nosso canal no YouTube. Então, para aqueles que assim desejarem, é só digitar Marina Ferri no YouTube e terão lá as palestras que estão sendo colocadas. Muita coisa ainda vai ser colocada. Afinal, é muito trabalhoso tudo isso. E uma amiga é quem está fazendo isso para nós, como eu disse para vocês, a nossa amiga Eliana de Ubatuba, que está nos assistindo nesse instante, é a responsável por isso. Nós agradecemos muito. Então vamos lá para as nossas reflexões de hoje, que é o capítulo 29 do livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. O capítulo 29 tem como título Reencontros e abre com uma frase: hoje é teu dia de amar. Joana escreveu isso e parece que para nós todo dia é dia de amar, mas temos muitas dificuldades, ainda não sabemos expressar ou sentir verdadeiramente esse sentimento que há de brotar em nossas almas. Ainda temos rudimentos deles apenas. Mas neste exercício que estamos fazendo, de ficar mais próximos uns dos outros, em família, no nosso ambiente, está acontecendo, ou aliás, estão acontecendo 2 coisas interessantes. A primeira é uma coisa boa, que as pessoas estão se descobrindo enquanto família, aprendendo a conviver com mais harmonia, descobrindo os seus valores, que até então a vida muito corrida não dava para descobrir. Mas também nós estamos vendo alguns comentários no dia de hoje que o número de divórcios aumentou demais, por conta desta obrigatoriedade de viver muitas horas juntos debaixo do mesmo teto. Muitos casais não estão habituados a isso e não estão conseguindo conviver com a presença assídua um do outro. Veja que estranho. E todo dia é dia de amar. Às vezes era a nossa necessidade. Experimentar ficar juntos sem poder sair, sem poder fugir e ter que aprender a conviver com mais alegria, com mais harmonia. Agradecemos amigos, Luísa, Fátima, Valdemir, todos que estão conosco aqui nesse instante. Então, neste caos aparente que estamos vivendo, onde a ideia de desenvolver sentimentos de amorosidade talvez seja a grande resultante de tudo isso. Dani, Silvia, Lígia, obrigada. Nós vemos aqui algo interessante nesse título. Hoje é o teu dia de amar. É um exercício muito individual. A Ivana está nos perguntando o que será que os problemas estão acontecendo. Os problemas sempre existiram, Ivana. Nós criamos muitos deles e outros vieram por conta da vida no mundo, da forma de viver. A questão problemas só implicam em soluções. E para nós ficou muito claro que estamos buscando soluções de conviver bem. Ficar tanto tempo junto, claro, evidenciou nossos espinhos, nossas dificuldades, mas está nos dando oportunidade de melhoria, de refazimento, e isso é o que mais importa. A página de hoje tem um título muito interessante, que é Reencontros. Luiz Gonzaga, Marina, Márcia Hoffman, que bom.
Nesta página Reencontro, Joana de Ângeles está falando a respeito de uma lei natural. Ela inicia dizendo assim: a chuva generosa que irriga o solo dando-lhe a vida, mantém a vegetação, retorna à nuvem da qual se origina. Vem, cumpre o seu papel na terra e volta para a nuvem de onde veio, para o espaço. A madeira que se decompõe é transformada em adubo para o ressurgimento de outras expressões. A árvore cresce, a madeira é aproveitada e depois de um tempo ela começa a se decompor, ela começa a se estragar, mas não se perde porque ela volta à natureza de onde ela veio, de onde ela teve origem. Ela vai servir de adubo, vai fazer um novo ciclo. Percebam que são ciclos. Fechamos um ciclo e iniciamos outro ciclo. O barro humilde, modelado, que é levado ao fogo para preservar-se um dia, volve ao solo e se mescla novamente com os elementos que o constituem. Claro, tem um tempo, aquele vasilhame de barro, mesmo que tenha sido levado ao forno e adquirido uma formatação, um dia se arrebenta e aquela argila novamente vira pó e volta a compor o solo de onde havia originado. De Joana, tudo volve às suas nascentes. Tudo volta à sua nascente. Tudo volta à sua origem. E assim não vai ser diferente para nenhum de nós. Tanto quanto é na natureza, é também para os homens. A existência terrena é um ir e vir contínuo. Mundo espiritual e mundo físico, até o momento da efusão do amor que tudo e todos integram em harmonia cósmica. Então, esses ciclos para nós de reencarnações sucessivas, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos novamente, são ciclos que acontecem, mas chegará a um ponto onde não mais necessitaremos fazer isso. E qual é o ponto onde não mais precisaremos dessa experiência? É o momento da efusão de amor. Efusão de amor é a manifestação expansiva, segundo Joana de Ângeles, de sentimentos amistosos, de afeto e de alegria. Enquanto o amor verdadeiramente, como sentimento de amizade, de afeto, de alegria, não estiver exudando de nós, não estiver transbordando de nós naturalmente, como seres, chamamos seres de luz, seres maiores, enfim, podemos dar o nome que quisermos, corações de amorosidade, espíritos superiores, santos, não importa. Enquanto isso não for um ato contínuo e que sai de nós naturalmente, uma expansão de nós mesmos que envolve outras criaturas, estaremos ainda sujeitos a reencarnações sucessivas, até desenvolvermos este amor de uma forma tal que ele se esparrame por onde passamos. Nós somos amor. Deus é amor. E nós somos filhos de Deus. Se este amor ainda não verte de cada um de nós de forma tão natural, é porque colocamos alguns anteparos, alguns obstáculos, ou não canalizamos ainda essa energia de amorosidade da forma que faremos um dia. Mas todos temos esse potencial, desde aquela criatura mais grosseira da face da terra. Um dia ela será anjo com toda certeza. Não importa para isso quantas encarnações, quantas experiências ela terá para viver essa situação. Parece que muitas vezes as pessoas pensam que a reencarnação é um postulado doutrinário do espiritismo apenas. Não é verdadeiro.
Nós sabemos de muitas religiões reencarnacionistas. Nós temos o hinduísmo, nós temos no próprio judaísmo, não com o nome de reencarnação. Podemos encontrar samsara como a roda da vida, podemos encontrar a expressão ressurreição, conforme está nos próprios evangelhos, mas se nós lermos com atenção, nós vamos ver que não se está falando de esse ressurgir da carne novamente. Quando nós vamos ao evangelho de Mateus, no seu capítulo 16, versículos 13 a 17, é um momento em que Jesus questiona aos seus: quem dizem que quem diz os homens que é o filho do homem? Quer dizer, como me identificam? Como filho do homem, como me identificam? Quem dizem vocês que eu sou? E aí vieram respostas. A primeira delas é de que um que disse que ele seria João Batista que teria voltado. E João Batista tinha desencarnado pouco tempo antes. Então, não poderia, ele era primo de Jesus, eles tinham quase a mesma idade, João era um pouquinho mais velho, então não poderia ser isso. Outros dizem que é Jeremias e outros que é Elias. Elias e Jeremias foram antigos profetas do judaísmo, do povo hebreu, com vida entre quase 900 a 600 anos antes de Jesus. Bem, então, para haver uma afirmação de que algum profeta que tenha vivido aproximadamente 900 anos antes de Jesus, ou 629, como foi o caso de Jeremias, antes de Jesus, e dizer que Jesus poderia ser um deles, é admitir que aquelas criaturas que se apresentaram como profetas num passado, 9 séculos antes, 6 séculos antes, estavam de volta ali, naquele personagem conhecido como Jesus de Nazaré. Então vejam que a mecânica da reencarnação é algo conhecido, embora a nomenclatura tenha vindo dentro da doutrina espírita para explicar esse fenômeno de uma forma mais pedagógica, a fim de que entendêssemos melhor. Quando nós vemos a necessidade reencarnatória para essa eclosão do amor que existe em nós, bastaria muito que a gente lembrasse que Deus é amor e que Jesus disse: vós sois deuses. Então ele está dizendo que em nós a divindade habita. O amor, se Deus é amor e nós somos deuses, com letras minúsculas, significa que a expressão do amor está em nós. Apenas o exercício é que fará com que isso tudo venha à tona. Boa noite, Alexandre, boa noite, Cleiton. Nós estamos aqui com muitos amigos participando conosco. Voltando então a estas reflexões a respeito dos ciclos, cada reencarnação nossa começa no berço e termina lá no túmulo. É um período que nós não sabemos a durabilidade, nós não temos lembrança dos compromissos que assumimos, né, para chegarmos aqui e o que teremos de dar conta. Mas nós vamos entendendo que estamos todos no lugar certo, com as pessoas certas, nos momentos certos. Mesmo este momento difícil que o mundo está vivendo, toda a humanidade aqui encarnada é composta de espíritos que precisavam desta experiência. Seja experiência para o desenvolvimento do intelecto, da ciência, da ajuda ao próximo, seja a experiência de vivenciar o medo, a angústia, a solidão, seja a experiência de ter que conviver mais proximamente com um grupo de pessoas até menor do que o habitual, porque não estamos podendo ir para a sociedade, estamos na sociedade menor, na célula mátria da sociedade, que é a nossa família. Então, são experiências que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, eu vejo dizer assim: meu Deus, nós vamos terminar essa quarentena muito mais gordos,
porque todo mundo só come e dorme. Gente, eu confesso que já perdi quase 2 quilos. Não dá tempo nem de comer muito, nem de dormir muito. É muita coisa para fazer. Então, como é que nós estamos atravessando essas fases? Nós estamos nos entregando ao desespero, à angústia, à aflição, ou estamos lutando por algo melhor, não só para nós em particular, mas para as pessoas que convivem conosco? É preciso pensar nisso. Como estamos levando, que lição estamos tirando, como estamos aproveitando este momento reencarnatório que estamos vivendo. Muitas pessoas com idades tão avançadas já, e que poderiam ter dito, já vivi tudo que tinha para viver. Não, está experimentando agora passar por essa situação. Ainda tinha que aprender mais essa, ainda tínhamos que descobrir como solucionar este problema. Então, Joana nos diz, a existência transitória é um ir e vir contínuo. Mundo espiritual e mundo físico, até o momento da efusão do amor, que tudo e todos integram na harmonia cósmica. O universo é a lei do amor. Quando vamos nos colocando dentro dessa condição, claro que vamos melhorando. Olha o pessoal de Ubatuba, a Carminha, o Eduardo, todos aqui junto conosco. Muito obrigada. De igual maneira, sucede com as criaturas humanas de Joana. Nascendo e renascendo para desenvolver o seu Deus interno, enquanto intelectualizam a matéria. Unem-se umas às outras, gerando vínculos de afinidade que imporão reencontros contínuos na jornada evolutiva. 2 tarefas na reencarnação, nesse nascer e renascer constante. A primeira grande tarefa é desenvolver o Deus interno, essa expressão de amor que existe em nós. Enquanto intelectualizo a matéria, eu confesso para vocês que eu levei muito tempo para entender essa expressão do mundo espiritual. Eu disse, meu Deus, como intelectualizar a matéria? Olha como nós somos curtinhos, racionais, muito racionais. Como a matéria intelectualizada, e precisou que o grande amigo Dr. Antônio Carlos Costardi me explicasse, me mostrasse o que era essa questão de intelectualizar a matéria. A matéria em si é simplesmente matéria bruta. Quando nós vamos dando a ela características e utilizando-a de forma diversificada para a construção disso ou daquilo, nós estamos como que intelectualizando, dando a ela uma nova condição. E aí fica fácil entendermos, estamos aqui para desenvolver o Deus interno que temos em nós, amor. E estamos aqui para intelectualizar a matéria, ou seja, nós podermos melhorar a qualidade das coisas que nos cercam. Rosa, Fátima, Sandra, boa noite. Então, é nosso dever buscar solução para os problemas, buscar saídas, descobrir novos meios, novos alimentos, novas medicações, novas matérias que serão utilizadas, reaproveitadas. Enfim, isso está fazendo parte da nossa atividade intelectual. Estaremos dando à matéria condições diferentes até então daquelas que ainda nós conhecíamos. Esses 2 trabalhos, nascendo e renascendo, desenvolvemos o Deus interno, enquanto intelectualizamos a matéria. Até esta matéria, meus amigos, o nosso corpo físico, nossas estruturas orgânicas de hoje não são iguais àquelas da nossa época do homem primitivo. Nós desenvolvemos e refinamos e órgãos internos vão se aprimorando e nossos tecidos estão respondendo à necessidade do momento para nós. Rosa pergunta quantas vezes teríamos que reencarnar para terminar o resgate. Rosa, não falamos nenhuma vez hoje sobre resgate. Falamos apenas em 2 qualidades fundamentais
para a nossa reencarnação? Desenvolver o Deus interno e colaborar com o mundo material que nos rodeia. Resgate vai ser o terceiro da lista, que aproveitando tudo isto, este trabalho que estamos realizando conosco mesmo, vamos nos reajustando. Vejamos o que Joana nos diz a respeito disso. Para fazer esse exercício, unem-se umas às outras as pessoas, gerando vínculos de afinidade que imporão reencontro contínuos na jornada evolutiva. Aí está a resposta, Rosa. Nós, na convivência humana, estamos desenvolvendo esses laços, vínculos de afinidade, criando vínculos de afinidade. Algumas afinidades muito afins do nosso coração. E ficamos ligados a essas criaturas. Outras, aquelas afinidades que são avessas a si mesmo. Então estamos em dívida, porque se a lei é amor, nosso vídeo caiu um pouquinho, acho que já voltou. Então nós vemos que para que esta lei de afinidade se conclua verdadeiramente, há que esses reencontros serão contínuos na jornada evolutiva. Para desenvolver isto, será tudo muito perfeito. Esse mistério responde pelos laços de família que desenvolvem a fraternidade e fundamentam o indissolúvel amor no futuro. Então, essa nossa necessidade de estabelecer laços de afinidade é que vai fazer com que a gente crie laços de família, esses núcleos onde reencarnamos. Está caindo, nossa internet não está muito legal hoje, mas vamos em frente. Então, vamos desenvolver laços de fraternidade e vão fundamentar este amor gigante. Parece que, eu não sei, vocês poderiam me dar um alô para eu saber como é que está, porque para mim aqui toda hora está caindo a internet. E espero que esteja indo bem com vocês. Afeições profundas e desafetos ferrenhos procedem de vivências felizes ou desventuradas em existências anteriores. Então, olha a causa. Afeições profundas fazem com que tenhamos vivências felizes, juntos daqueles que estão em primeira mão no lar e depois que vamos cruzando pela vida. Mas também os desafetos ferrenhos. Esses desafetos fazem com que nos reencontremos. Então será melhor nos reencontrarmos por amor do que termos que nos reencontrar por desafeto e aí ficar uma situação tão difícil para nós, tão complicada, tão sofrida para nós. Mas teremos que nos reajustar, sim. Essas existências anteriores forjam os vínculos de uma ou de outra expressão. Então, viver bem com alguém ou viver mal com alguém não necessariamente está afeto a esta existência, mas muito vinculada às nossas experiências anteriores com esse alguém, que nos faz, sim, viver com maior ou menor dificuldade. O pessoal está dizendo, a Bris dizendo que está ruim, o pessoal de Ubatuba dizendo que está caindo, mas volta, está tranquilo. Nós temos que ter um pouquinho de boa vontade, né, para poder fazer a coisa funcionar. Então nós vemos esta expressão de Joana nos dizendo, agora ressurgindo como necessidade de ampliar a área da ternura e refazer o caminho gerador da animosidade, semeando a amizade. Agora, o grupo que nós vivemos agora, as pessoas com as quais estamos ligados agora, nesta encarnação. O que é que nós estamos fazendo junto delas? Nós vamos, com algumas, ampliar a nossa área de ternura. Já amávamos, já queríamos bem, estamos nesse exercício de alimentar o carinho, alimentar a atenção. Esse é o nosso exercício para com esses. E para com aqueles
desafetos que estão junto de nós e às vezes dentro do próprio lar. Inimigos declarados, pessoas que não se entendem, que têm uma dificuldade imensa de conviver. É o momento de refazer o caminho gerador da animosidade. Então, já houve um entrevero no passado, já houve uma dificuldade e nós estamos juntos agora para tentar refazer o caminho, buscar um caminho melhor para agora acabar com a animosidade e não temos mais esse vínculo do passado onde ficávamos em territórios opostos. Estaremos juntos desenvolvendo especialmente amizade. Muitas vezes não dá para amar profundamente, mas dá para ter amizade, dá para ter um respeito, dá para ter consideração, dá para ter um leve carinho, não manifestações tão efusivas. Vejam que nós temos comportamentos diferentes com as pessoas, mas em razão disso. Agora, não importa se aquela pessoa é um pouquinho mais difícil da gente conviver, nós estamos tendo a oportunidade de tecer laços diferentes, de tentar conviver dentro do equilíbrio com aquela pessoa. Essas experiências transatas foram responsáveis pela afetividade que desempenha fundamental importância no comportamento de cada qual. Então, nosso comportamento hoje é, vamos dizer, 80% resultado das nossas experiências anteriores desta vida. 20% estão dentro deste patamar de aprendizagem desta encarnação e de vontade de mudar. Há uma parte muito forte em nós que é do nosso passado. Então hoje nós somos resultantes de nós mesmos. Temos feito esta experiência e estamos trabalhando, modificando. São essas circunstâncias que geram a grade escolar da vivência no educandário terreno. Então, essas condições de vínculos de animosidade do passado ou de afetividade do passado é que nos colocam na mesma classe. Família, grupo social, amigos. É este grupo que estabeleceu uma grade escolar de vivências. Temos que passar pelas mesmas vivências, temos que aprender as mesmas coisas. Por isso que semelhante atrai semelhante. Somos atraídos exatamente por aquele que se parece conosco e vamos buscando as mesmas coisas. Estamos aqui num grupo, está marcando aqui para mim 67 pessoas assistindo, 67 pessoas que estão buscando uma mesma informação, um mesmo estudo, um mesmo raciocínio. Quantas outras milhares de pessoas, milhões, estão fora deste raciocínio, buscando, às vezes, coisas tão fugazes, coisas tão levianas, mas estão. Então nós temos que ter esse cuidado, essa atenção. Não cabe crítica a ninguém, porque cada um vai estar exatamente com aquilo que lhe dá prazer, com aquilo que lhe traz alguma coisa que é do seu interesse. Mas, entendam, a nossa vida está organizada nesta encarnação, atendendo essas nossas necessidades de um passado. A memória profunda do perispírito encarrega-se de selecionar as informações que proporcionam o crescimento intelecto-moral na direção da plenitude. Para aqueles que não estão habituados com a palavra perispírito, espírito é o corpo espiritual. Somos espíritos revestidos de um corpo espiritual, que Paulo na sua epístola diz: viu um homem, não sei se em corpo de carne ou em corpo espiritual. Então há um corpo espiritual. Os registros vão ficando nesses arquivos do corpo espiritual.
para que a gente possa então expressar esses arquivos no corpo físico numa outra encarnação. Os nossos corpos vão sendo formados de acordo com a nossa necessidade. Então, a memória que está em nós, a memória do espírito registrada no corpo espiritual, é quem vai selecionar informações que vão proporcionar o crescimento intelecto-moral na direção da plenitude. A Helena diz assim, que Jesus nos abençoe, nos dê força nesses momentos difíceis. Sim, momentos difíceis, mas se nós estamos aqui agora, é porque temos compromisso com isso, compromisso em melhorar essa situação, compromisso em aprender dentro dessa situação, desenvolver várias qualidades de espírito que esta situação nos obriga. Então não é por acaso, porque os que não necessitam passar a experiência não estão passando, estão tranquilamente caminhando. Nós vemos alguém dizer assim, tem aqueles infectados assintomáticos, e ninguém entende porque aquela criatura não manifesta nada e, no entanto, está contaminada pelo coronavírus, e outro vai parar numa UTI, podendo até mesmo desencarnar. Qual é a diferença entre essas pessoas? Algumas precisam passar por experiências mais dolorosas, outras passarão pela situação sem sequer perceber a situação. Estão caminhando pelas ruas, não tem sintoma nenhum, não perceberam nada, tranquilos da vida, porque não precisam experienciar essa situação. Nada é por acaso não, Valéria. Tudo é crescimento ou aprendizado para nós, com certeza. Então, Joana chama a nossa atenção nos dizendo de que desafios e provas atuais, bênçãos e harmonia resultam desses momentos passados que se expressam, contribuindo para que se alcance a liberdade das marcas profundas ou dos arquétipos definidores do comportamento. É interessante porque estamos passando, e quando estamos nos comportando mal, estamos agindo indevidamente nessa lei do amor, estamos fazendo descaso do outro, estamos faltando com os nossos compromissos assumidos nas nossas profissões, nas nossas situações de vida, a retidão do caráter. Então, quando estamos nos desviando, estamos somente guardando nessa memória espiritual essas agressões à lei de Deus, que é a lei do amor. E vamos responder. Muitos não responderão nesta encarnação. A próxima passarão por dificuldades para poder responder e se reajustar a essa lei. Portanto, para nós hoje, desafios e provas, bênçãos e harmonias já são resultantes de comportamentos passados. Já estamos nesse processo de resgate de nós mesmos. É muito interessante nessa proposta do isolamento e convivência com os outros, é que nós também estamos aprendendo a conviver conosco mesmos. Cada um de nós, no seu próprio silêncio, no seu próprio mundo, alguns isolados materialmente falando, estão sós, e têm que aprender a conviver consigo. Então nós estamos desenvolvendo em nós mesmos essas avaliações, a duras penas. Foi preciso lei para que parássemos um pouquinho na vida e dessemos mais atenção a coisas diferentes. Enfim, está aqui o parecer de Joana de Ângeles. Renasce cada espírito no corpo físico para aprender e aprofundar-se na sabedoria universal e se enriquecer de paz após o trânsito afligente. Então, após a nossa experiência terrena, que possamos verdadeiramente encontrar paz na nossa consciência, por quanto de que conseguimos de alguma forma aprender algo mais dessa sabedoria universal, dessa lei do amor, desse conviver melhor, desse enxergar a vida de uma forma melhor, enxergando também os nossos compromissos, nossa responsabilidade, nossa participação no bem que precisamos fazer.
Os grupos étnicos, então falemos de nós brasileiros, estamos aqui, envolvem raças que lhe facultam ampliação de necessidades e contribuem para a aquisição de amor fraternal, a fim de superar qualquer forma de preconceito ou presunção. Olha o que é que estamos fazendo em terras brasileiras. Como um grupo étnico, estamos aqui para fazer ampliação de necessidades que contribuem para a aquisição do amor fraternal. O brasileiro sempre deu e continua dando demonstração de fraternidade. É um povo solidário, é um povo em princípio fraterno, um povo que procura ajudar-se mutuamente, especialmente nos momentos mais difíceis. Temos visto campanhas e mais campanhas, são cestas básicas, são medicações, são máscaras, são recadinhos, são músicas cantadas para alegrar a vida do outro, não importa, marmitex distribuído, cafezinho distribuído, enfim, cada um vai procurando fazer algo em benefício do outro. É isso que nós estamos aprendendo essencialmente, a desenvolver esse amor fraternal. Com que finalidade? Superar qualquer forma de preconceito ou presunção. Porque numa hora dessa, eu assistindo uma reportagem dia desse, vi uma senhora dizendo assim, a hora que me falta açúcar, ela cede para mim, era a vizinha. E a vizinha disse, a hora que me falta o feijão, ela cede para mim. E assim nós vamos indo. Assim nós vamos indo. Vi outra imagem interessante, duas senhoras muito bem postas, cada uma abriu a porta do seu apartamento, colocou uma mesinha, pôs o seu café ali e porta de frente para a outra, a outra fez a mesma coisa, cada uma dentro da sua porta, com a sua mesinha, tomando o seu café e ambas conversando. Elas não precisavam do alimento material, mas elas precisavam conversar com alguém. São vizinhas, são amigas, encontraram um meio de conversar mesmo mantendo a distância necessária. Então estamos fazendo esse exercício aqui. O amor pátrio, em razão das múltiplas experiências em diferentes núcleos terrestres, expande-se e na necessidade efetiva universal para descobrir os mesmos valores com os quais todos se identificam em uma emoção comum. Amor pátrio. Parece que nunca falamos tanto de Brasil. Parece que nunca nos informamos tanto de Brasil. Ocupamos-nos da área da saúde, educação, ocupamos-nos da política. Parece que de repente esquecemos o futebol. Não tem. Não tem. As novelas acabaram. Então temos que nos ocupar e desenvolver um outro olhar, um outro aprendizado, uma outra vivência. Temos que lutar por coisas melhores. Jesus acentuou a sua ancestralidade ao anunciar que, antes que fôssemos, ele já o era. Porque ele disse, antes que o mundo fosse, eu era. Dizendo que ele antecedia tudo isso. E antes do que estamos hoje, esta aparência de hoje, este ego que se reflete no nosso RG hoje, nós já éramos e seremos depois deste. Continuaremos a nossa jornada de aprendizado para atingirmos, sim, um dia este exercício maior desse amor fraterno. Bem, nosso tempo esgota-se, nós temos que encerrar agradecendo muito a companhia dos amigos. Há um pequeno exercício para todos nós da palavra de Emmanuel, desta página que aqui se encontra, olhem. Então, está curso de paz, que parece que estamos precisando muito. Tantos cursos de formação cultural enriquecem o mundo. Sempre nobre o anseio de conquistar esse ou aquele título de competência. Entretanto, abençoada seja a criatura que aprende a viver satisfeita, buscando melhorar-se com paciência para que os outros vivam em paz. Que as nossas palavras sejam de esperança.
que os nossos momentos sejam de muita fé, de muita força e de muita consciência do que cada um pode fazer para que esse mundo se torne verdadeiramente um mundo melhor. Lembrando, meus amigos, que o canal Marina Ferri no YouTube já está funcionando. Se acessarem no YouTube Marina Ferri, tem lá já muitos vídeos postados para vocês, para que a gente possa ir revendo, e muita matéria ainda vai entrar lá, porque era um desejo nosso de transformarmos antigas palestras em DVD, colocarmos em disponibilidade no YouTube. Com certeza, devagarzinho elas vão entrando nessa plataforma para que todos possam aproveitar. Vamos concluindo, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos dê força e que possamos amanhã retornar, e amanhã, terça-feira, teremos estudo do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que a Mãe Santíssima nos ampare a todos, que as energias sejam renovadas, que a esperança faça morada em nossos corações. Deus abençoe a todos, Deus ilumine os lares, Deus ilumine as consciências dos dirigentes da nossa nação e de todas as nações deste mundo. Muita paz, muita luz. Até amanhã, meus amigos.